tarde a todos que estão presentes aqui conosco, presentes, né, mesmo que virtual, né, como eu já falei no início, para mais esse encontro, esse nosso webinar de hoje, onde nós vamos falar sobre a desoneração da folha. A Vivian Matheus, que está conosco aqui, ela é analista de produto. Ela vai trazer muitas informações importantes aí. O Matheus Cardoso também, que ele é especialista na experiência de cliente, também vai trazer muita informação sobre essa alterações que teve, né, da desoneração, e também vamos explicar dentro do sistema domínio como fazer e como o sistema vai ajudar vocês nessa nova etapa aí, se preparar para essas alterações que aconteceram, que vão acontecer ainda, eu acredito ainda que vai ter muitas mudanças. Está na telinha o nosso QR Code, esse QR Code aqui dá à direita a você que está participando do nosso webinar de hoje, um desconto especial, seja você cliente ou não cliente. Se você é cliente e está a fim de contratar um módulo adicional, pode preencher esse formulário, a gente entra em contato com você para verificar suas necessidades. E você que não é cliente, que está interessado em conhecer o sistema, ou contratar o sistema, também pode preencher o formulário, que nós entramos em contato e passamos aí o desconto exclusivo. Então, esse formulário ele tem validade de 7 dias, tá? Então, vocês podem preencher, a gente vai subir lá para o pessoal da qualificação entrar em contato com vocês. Agora eu vou passar para a Vivian, para o Matheus também, para eles se apresentarem melhor, né? Eles são colaboradores da Thomson Reuters, eles trabalham junto comigo. E eu vou passar para eles se apresentarem melhor, que eles têm mais conhecimento deles mesmos do que eu próprio. Vivi, eu passo para você. Oi, pessoal, boa tarde, prazer. Eu me chamo Vivian, eu sou aqui analista de produtos do módulo Folha. Eu fui a responsável de estar implementando essa mudança da desoneração da reoneração, que a gente chama, né, que a gente vai reonerar gradualmente, né, para voltar, né, a não ter, não vai ter mais desoneração a partir de 2028. Eu fui a responsável de estar implementando isso no sistema. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus, né, faço parte do time de experiência do cliente, como a Silvânia mencionou. A gente já teve aqui em outros webinars também, né, já falando de outros temas também, trazendo outras novidades. Hoje, a minha atuação ela é muito mais voltada para as demandas de folha de pagamento, né, então a gente sempre está apoiando os clientes naquilo que vai sendo alterado, naquilo que a gente consegue priorizar ou não. Então, se a Vivian foi a responsável por fazer, né, desenhar todo o processo de desoneração, de reoneração dentro das nossas regras de negócio, eu fui o responsável por incomodar a Vivian para a gente fazer isso o mais rápido possível para que isso ficasse disponível já em janeiro de 2025 e a gente conseguiu fazer. Então, hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre a desoneração, né? Acho que dar um breve histórico, acho que é bem importante a gente situar, né? O que foi a desoneração, o que está sendo a reoneração, né? A gente ouve por aí muita dúvida dos nossos clientes, né? A gente recebeu um contato logo no início do ano. Acabou a desoneração? Não, ainda não, né? Ela está caminhando para acabar, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho como vai funcionar. Tem uma regra de transição que ela parece complexa, mas ela não é, né? Então, e na medida que vocês têm uma solução como a nossa, né? E depois a Vivian vai explicar um pouco mais essa questão do sistema e a gente vai demonstrar mais ou menos como a gente fez para, de fato, facilitar, para que vocês não tenham que fazer uma série de cálculos lá, se eu tenho a quantidade de empregados devida, se eu não tenho, qual o percentual que eu uso, qual que eu não uso uma parte da receita bruta, uma parte da contribuição da CPRB, né? Então, basicamente, a gente vai abordar esses temas e depois a gente espera responder o máximo de perguntas possível também, e o que não for possível depois a gente faz isso no segundo momento, tá bom? Eu vou iniciar uma apresentação rápida aqui para a gente contemplar. Não é um tema muito extenso, né? Mas é um tema um pouquinho complexo, então a gente quis abordar isso passo a passo, né? Contar um pouquinho da história da desoneração, depois contar um pouquinho do que vai acontecer a partir do ano de 2025, tá? Então, aqui, o que a gente vai falar hoje, né? Depois, se vocês puderem confirmar se estão vendo a minha tela, com a capa da desoneração. Ok.
Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a desoneração da folha e essa transição, né, entre 2025 e 2028, né, onde a gente, com base no que a gente tem hoje, né, e eu vou explicar um pouquinho do porquê que o que a gente tem hoje, a gente tem uma ideia de que a partir de 2028 não exista mais nenhuma regra, nenhum percentual além daqueles que já são os percentuais conhecidos, né? O 20% do INSS patronal, o percentual de RAT, terceiros e tudo mais para quem, tem empresas do lucro real, lucro presumido, tá? Então a gente vai relembrar um pouquinho da história, né? Então a gente, lá em 2011, através da Lei 12.546, né, foi instituída então a desoneração da folha, né, uma mudança logo em 2011, né, tinha uma ideia de criar a regra da desoneração. Basicamente era o seguinte: eu vou deixar de te cobrar uma série de encargos aqui ou um encargo muito pesado para que tu do outro lado, né, para que a empresa, o empregador do outro lado gerasse empregos e fizesse com que a economia começasse a caminhar, né? No começo foram selecionados 3 setores, né? Basicamente foi parte de TI e comunicação, call center, todas essas áreas, tá? Ele vem em 2011 porque logo após, né? Basicamente a gente teve a crise, né, dos subprimes em 2008 nos Estados Unidos, que fizeram com que uma série de bancos e uma série de economias no mundo começassem a colapsar, né? Então, o Brasil foi atingido já um pouco no final dessa crise, né? Então, basicamente, a ideia foi que a gente tentasse criar um plano, né? Foi criado o Plano Brasil Maior, para que o governo desse incentivos fiscais para que as empresas não fossem acometidas pela crise que arrasou o mundo a partir de 2008, quebrando bancos, né? Teve uma quebradeira na Europa muito significativa e tudo mais. Alguns países da Europa começaram a sair da crise mais rápido, fazendo uma série de desonerações tributárias, né? E uma delas foi a desoneração da folha e foi um modelo, né, que o governo brasileiro na época viu de que, talvez eu possa ajudar trocando aqui essa questão do INSS patronal por um percentual da Receita Bruta. Depois a gente viu que não era bem isso, mas a ideia central era essa, né, que a gente fizesse uma troca de encargos, e fizesse com que a empresa ficasse desonerada, né, que o custo da folha de pagamento dela fosse menor em 20%, né, mas enfim, depois teve a troca. A previsão inicial, então, né, quando a desoneração sai lá em outubro de 2011, mais ou menos, a ideia era que ela terminasse, que ela finalizasse em dezembro de 2014, tá? Era uma lei que tinha essa ideia de data de início e data fim, e não foi bem isso, né? A gente está em 2025 falando de um processo que ainda vai até, no mínimo, até 2028. Então, por isso que eu comentei lá no início, com o que a gente tem hoje, a gente tem essa regra de que em 2028 volte a tudo que era antes de 2011. Mas a gente está vendo aqui que a ideia inicial era que em 2014 não houvesse mais a desoneração, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Logo que passou em 2015, além dela não ser finalizada, ela foi aumentada, né? Vocês estão vendo aqui que em 2015, cerca de 56 setores da economia eles foram beneficiados com a questão da desoneração, né? Então, aquilo que era pequeno para 3 e que tinha uma ideia de acabar logo em 2014, a gente está vendo o contrário aqui. Em 2015, ela teve uma expansão gigantesca, cerca de 56 setores, aí a maioria dos setores que a gente conhece, eles tiveram já tiveram a possibilidade também de optar pela desoneração, tá? Também foi uma legislação, foi um processo que ele foi alterado cerca de 13 vezes. Então, assim, percebam que o que parecia muito simples lá no início ficou muito complicado, ficou com uma série de entendimentos jurídicos, teve uma série de setores que entraram na briga também para poder ser desonerado. Então, foi um processo muito desgastante e está sendo um processo desgastante até hoje, né? A desoneração, ela teria acabado originalmente em 2024, né? E aí teve uma briga, teve judiciário, executivo, legislativo, entraram num consenso para que houvesse essa regra de transição. Mas a lei da desoneração, ela sempre foi muito marcada
por uma série de questões jurídicas e uma série de emendas, né, que ela foi ficando muito grande, e quando a gente viu praticamente todos os setores, e os setores mais importantes estavam sendo desonerados. Então, ela parecia muito simples e no meio do caminho ela se tornou muito complexa, né? Ela deu muito trabalho a muitos juristas, a muitos advogados, a pelo menos 2, 3 legislaturas na Câmara dos Deputados. Então, é bem problemática, né? E eu acho que a gente deve estar num passo final, mas eu não posso chegar aqui e dizer para vocês, não, vai acabar em 2028, porque a gente está com aqui pelo menos alguns exemplos do que aconteceu de 2011 para cá, tá? Em resumo, então, né, se a gente fosse resumir de maneira simples, né, o que aconteceu, do que se tratava de desoneração, né? Essas empresas que foram contempladas com esses benefícios, elas deixavam de pagar o 20% do INSS empresa, né, o INSS patronal, e passavam a pagar um percentual sobre o faturamento que variava de 1 até 4,5%. Então, basicamente é isso. O negócio era, olha, eu estou deixando de te cobrar 20% e agora eu passo a te cobrar 2 ou 3 ou até 4,5% sobre o teu faturamento. No primeiro momento, quando a gente olha, tu troca 20 por 1, até troco, né? Mas existia uma série de cálculos que precisavam sempre ser feitos para ver se isso valia a pena ou não, né? Então, a grande jogada da desoneração foi essa. Quando a gente dá a notícia sobre ela, ela parece muito boa, né? Mas enquanto a gente não faz todos os cálculos e a gente não revisa, ela é um pouco perigosa, né? Então, esse ponto, ter um planejamento tributário, ele é sempre bastante importante, como foi nesse caso da desoneração. Então, a partir disso, então, foi criada a CPRB, né, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Então, a gente deixava de pagar o INSS empresa e passava a pagar a CPRB, tá? Então, só quis dar esse comentário inicial para a gente ver, né, ela começa em 2011 com uma ideia, aí ela vai sendo, ela era para terminar em 2014, em 2015 ela incha, depois ela começa a ganhar uma série de emendas, fica muito complexa, e agora a gente deve estar no caminho final para ela, tá? Então, essa foi a desoneração, é um breve histórico do que foi a desoneração, né? E aí a gente vai caminhar aqui nos próximos slides para a gente ver como é a ideia para que ela termine, tá? Então, como é que funcionava para uma empresa desonerada, tá, de 2011 até 2024? E aqui a gente fez uma série de exemplos aqui para mostrar para vocês, e é muito importante eu fazer esse comentário no início aqui, tá? Nós estamos fazendo os exemplos aqui considerando uma empresa 100% desonerada, mas existem as empresas que são parcialmente desoneradas, ou seja, uma parte da sua atividade é desonerada e outra parte não. A regra de ter um percentual de redução, ela continua o mesmo, ela não vai mudar nada, a diferença é que agora o percentual de redução vai diminuindo ano a ano até que ele fique zerado, tá? Então, depois a gente pode até encaminhar um material para vocês com as empresas totalmente desoneradas e as parcialmente desoneradas, mas basicamente elas não vão ter muita diferença, tá, do que a gente vai mostrar aqui. O que vai diminuir nas empresas parcialmente desoneradas é que o percentual de redução ele vai diminuindo a cada ano até que ele zere, tá bom? Então, aqui a gente está dando um exemplo de uma empresa com a tributação normal, tá? O valor da folha de 250 mil, com uma alíquota de 20%, o INSS patronal era 50 mil. De 2011 até 2024, funcionou assim. Uma empresa que era totalmente desonerada, tá? Então, a gente pegou a receita bruta aqui de 500 mil, com um percentual de 4,5%, e o INSS receita bruta, né, a CPRB, de R$ 22.500. Então, vejam que nesse exemplo aqui, de uma empresa que tem uma folha de 250 mil e um faturamento de 500 mil, isso aqui valeu a pena, porque antes ele pagava 50 mil de INSS patronal, ele deixa de pagar os 50 mil de INSS patronal e passa a pagar só 22.500 de INSS receita bruta, tá? Deixa eu passar aqui. Essas aqui são as regras de transição, tá? Para cada ano desse aqui, 2025, 26, 27, 28, a gente vai dar um exemplo de cálculo, tá? A Vivian vai explicar para a gente um pouquinho. Mas basicamente o quadro aqui do que vai acontecer nos próximos anos é isso, tá? Então, em 2024, a gente não teve nenhuma mudança, então quem era desonerado pagava 100% do percentual da receita bruta, né? 100% daquele 4,5%, tá? Embora pareça
pareça complexo, a gente vai explicar e na prática vocês vão ver que não, tá? Em 2025, agora, nesse ano que a gente está, o que que acontece? As empresas, no caso, vamos pegar uma empresa que tenha 4,5% de INSS sobre a receita bruta. Ele não paga mais o 4,5%. Ele passa a pagar 3,6%, né, que é 80% de 4,5%, e paga 5% de INSS receita bruta, que é 25% do percentual total de INSS patronal. Então, esse é o jogo que a gente vai ter que entender a partir de agora, tá? Ele não existe mais só pago o percentual da desoneração ou só pago o INSS. Até a regra de transição, os dois encargos vão ser pagos juntos, tá? E é isso que a Vivian vai explicar a partir dos próximos slides. Tem uma regra também na transição que é muito importante que a gente observe, embora eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque o termo de compromisso que as empresas vão ter que assinar, ele ainda não foi regulamentado, que é basicamente o seguinte: durante a transição, a empresa que optar pela desoneração, ela deve manter pelo menos 75% do quantitativo de empregados do ano anterior, tá? Então, o que que acontece? Se em 2025 eu tinha 100 empregados, em 2026, eu estando dentro do processo de desoneração, eu preciso ter no mínimo 75 funcionários, tá? Então, essa é uma regra, tá? Tem até uma pergunta da Andréia aqui: qual é a quantidade de funcionários que tem o ter para a desoneração? Não tem um mínimo de funcionários, tá, Andréia? O que vai ter para o próximo ano é que tu mantenha no mínimo 75% do quadro, tá? Então, esse é um ponto bem importante, tá? Vivian, passo para ti, tá? Para a gente falar do primeiro exemplo de cálculo. E aí eu já queria te fazer uma pergunta, que pode ser uma pergunta dos outros, e a gente já pode começar, que é o seguinte: como é que isso foi desenhado no sistema na prática e o que que os nossos usuários, os usuários do nosso sistema, vão precisar fazer para fazer esse cálculo corretamente, tá? Passo para ti agora. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me escutando bem? E agora o Matheus estava falando ali, deu uma falha aqui. Tá me escutando bem, Matheus? Escutando bem. Uhum. Tá, perfeito. Pode passar para o próximo slide, então. Tá, como o Matheus explicou, né, ali para o ano de 2024, né, segue a regra que foi feita lá na lei de 2011. Uma coisa que eu queria também salientar, gente, que a partir de 2025, as regras das empresas que abrangem a desoneração, elas seguem as mesmas, tá? Não mudou nada referente às empresas que têm direito à desoneração. Isso seguiu a mesma coisa nessa nova lei que saiu agora a partir de 2025. Tá, a regra era ali, ó, a empresa tinha 500 mil de INSS INSS Receita Bruta. Pagava uma alíquota de 4,50, que dava os 22.500, e INSS patronal, né, a folha dele era 1.500, pagava zero e vinha, né, zerado. Esse exemplo é de uma empresa 100% desonerada, no caso, integralmente desonerada, né, como o Matheus conversou, já mencionou, a gente tem, né, as empresas que são parcialmente exoneradas, né? E isso a gente tem lá o percentual de redução, e esse percentual ele também vai seguir o mesmo até ele voltar a ser 20% no futuro. Pode passar. Acho que um ponto Agora, comentar que a gente, acho que, né, Vivian, um ponto para a gente comentar é que aqui nesse slide percebam que a gente já está computando a quantidade de empregados, porque isso aqui vai ser extremamente importante para o próximo cálculo, tá? perfeito, Matheus. O que vai acontecer a partir de 2025, gente? A gente tinha ali, ó, o mesmo valor de INSS Receita Bruta, que seria 500 mil. A gente tinha uma alíquota de 4,50. A partir de 2025, a gente vai pagar 80% dessa alíquota. Essa alíquota, ela virou 13,5, 3,60, desculpa, que passa a ser 18 mil, não 22.500. Tá? Então, é 80% da alíquota que a empresa paga. Pode ser 3, pode ser 1. Se é 1, vai pagar 0,8, né? Nesse exemplo. Porém, o que vai mudar? O INSS patronal de 1.500, ele pagava 0, né? Agora ele vai pagar 25% de 20. 100% de um INSS patronal é 20. Então, tu vai pagar 25% daqueles 20, que seria um percentual fixo de 5%.
Então, o que mudou? Aqui diminuiu, no INSS Receita Bruta diminuiu para 80% da alíquota, e aqui no INSS Patronal foi adicionado um percentual fixo de 5% em 2025, né? Porque vai ser gradual. 2026, 2027 vai aumentando. Então, o que mudou aqui? O valor a ser pago, ao invés de ser 22.500, que era antes, se eu não me engano, agora passou a ser 25.500, né? Vai aumentando, porque esse percentual de 5% ali do INSS patronal que está retornando. Exatamente, essa é a principal diferença de 2024 para 2025, nesse exemplo aqui dessa empresa que a gente deu, né? Essa empresa pagava 22.500, com a regra nova, ela passa a pagar 25.500, então ela já foi onerada, né? A gente já reonerou ela em pelo menos R$3.000 ali de encargos, né? Então, isso que a Vivian comentou é bem significativo, tá? Então, esse é um exemplo em 2025. Vamos falar um pouquinho de 2026, tá? Onde já tem uma diferença de cálculo também, tá? Opa, vou voltar aqui. Em 2026, né, o slide é a mesma base de cálculo, né, 500 mil de INSS Receita Bruta, a alíquota era 4,5, daí em 2026 a gente vai pagar 60% dessa alíquota, daí ela virou 2,70. Daí o finalzinho dá 13,50, e lá no INSS patronal, ao invés de ser 20%, ele vai pagar 10%, que é o quê? É 50% de 20. 50% de 20 ali, que seria os 10%, daí dá 15 mil. Né? Então, a gente vai somar esses 13 mil com 500, mais esses 15 mil, e vai dar ali o total de 28.000 com 500. Ou seja, a gente consegue observar que ao passar dos anos vai aumentando o valor que a empresa vai estar retornando a pagar. Uma coisa muito importante, gente, que assim, esse percentual fixo do INSS patronal, vocês não precisam fazer nenhuma configuração, tá, no sistema, ele vai vir de forma automática, né? A gente internamente, a gente já preparou para esses percentuais fixos. No caso, as empresas que já têm a configuração para desoneração, se elas estarem calculando nessas competências no ano de 2025, no ano de 2026, tem um relatório também que a gente implementou para você estar conseguindo visualizar. Esse percentual fixo, ele já vai vir de forma automática, tá? Ele já vai vir de forma automática conforme cada ano. Isso. Então, basicamente, a gente não tem nenhuma configuração adicional, né? Pode seguir tocando, porque tudo a gente fez em segundo plano. De forma interna. Isso, tudo a gente fez de forma interna. Para facilitar. Isso. 28.500, percebam que no slide anterior a gente estava pagando 25, aqui a gente já está pagando 28. Então, percebam que... E a gente começou em 22. A gente começou em 22. Então, percebam que ano a ano, né, isso está aumentando. E aí também tem o cálculo da média dos empregados que eu preciso manter para 2026, tá? Vamos explicar um pouquinho da regra, como ela vai ser aplicada em 2027. Vamos lá. Vamos lá. Tá, 2027, né, gente, como o Matheus seguiu nos mesmos valores ali, 500 mil de receita bruta, antes a alíquota INSS era 4,5, agora a gente paga 40% dela, que seria 1,8, ali reduziu para 9 mil, porém o INSS patronal, esse aumentou. Esse agora a gente paga 75% de 20, né, que no caso seria 15%. Daí ele aumentou para 22.500 e daí no final ficou 31.500. Ou seja, o que aumentou aqui? Que a gente está retornando, já está mais próximo dos 20%, que é o normal, né, do INSS patronal, a gente já está nos 15% em 2027. É isso aí. E a gente vem aumentando a arrecadação do INSS nesse caso aqui, né? Então, eu acho que por isso que vocês vão ouvir muitos termos desoneração e reoneração, né? Dá para ver claramente aqui, ano após ano, né? Valor adicionado após valor adicionado, que a gente está reonerando a folha de pagamento, né? A gente não está desonerando, não está... A gente pegou exemplos aqui, até exemplos estáticos, né? A gente pegou, vamos imaginar, o mesmo faturamento e o mesmo valor de folha. Isso pode ter uma variação bem significativa. Então, percebam que nós estamos reonerando mesmo a folha de pagamento, tá? A parte tributária, né? A parte previdenciária da folha. Em 2028... Daí, em 2028, gente, a questão ali do INSS Receita Bruta, ele vai zerar,
né? A gente não vai ter mais a consideração ali daquela alíquota reduzida e a gente vai voltar a pagar 20% da folha de INSS patronal, que daí nesse caso seria 32.500, né? A gente não, a partir, né, em primeiro momento, a partir de 2028 não vai mais existir desoneração da folha. Até ali a questão dos cálculos, a questão dos lançamentos, né? A gente barrou, né? Se vocês colocarem ali a competência de 2028, não vai conseguir mais lançar, não vai conseguir mais emitir relatórios, que daí é para retornar aos 20% que está lá informado no serviço. Uma coisa muito importante que o pessoal me trouxe bastante como dúvida, e a gente até fez uma melhoria sobre isso, um botão de soluções, que assim, ó, lá em arquivos serviços, lá no INSS patronal, lá da INSS empresa, por mais que em 2027, em 2026 passa a ser 10%, 15%, lá tem que estar informado 20%, tá? Lá vai estar informado sempre 20%, conforme as configurações normais de vocês, e internamente o sistema vai olhar como 15%, internamente o sistema vai olhar como 10%, tá? Isso é uma coisa que foi bastante, assim, vieram me questionar, mas aí eu coloco 10 ali, eu coloco 15 ali, não. Ali você vai continuar colocando, informando 20. Internamente a gente vai fazer um cálculo interno. Perfeito. Acho que até a pergunta do Jeremias aqui, que o Jeremias nos pergunta, né? Eu tenho um cliente com vários tomadores de serviço, preciso fazer algum ajuste no cadastro dos serviços 1 a 1? Não precisa fazer nenhuma alteração, tá, Jeremias? Até a Vivian comentou no início, todo o cálculo, né, e toda a sistemática do cálculo desses percentuais de redução, tudo a gente vai fazer em background, que a gente chama, né? De forma interna. Vocês não vão ter nenhum tipo de preocupação com isso. Tem até algumas perguntas ali que depois a gente vai voltar a responder, que aí pode ser que precise fazer uma alteração ou outra, mas de maneira geral não precisa fazer nenhuma alteração, tá? Do jeito que o sistema tá, pode tocar. Eu queria fazer um comentário também sobre esse último slide. Eu não sei se vocês perceberam que desse último slide, do slide de 2027, que a gente estava contando 150 mil, para o slide de 2028, a gente colocou 162.500. Por que isso aqui está aqui? Porque esse aqui é o que a gente considera a parte do 13º salário que a gente está comentando. Por que a gente está comentando isso? Porque o 13º salário não entra nas regras de transição para o cálculo do INSS patronal, tá? Então, até 2028, até 2027, o cálculo do 13º segue ali com o percentual da desoneração e não segue nas regras de transição, tá? Então, bem importante perceber isso, tá? Vocês podem perceber, mas ele não aplicou aqui o percentual reduzido sobre o meu 13º. Não, ele não se aplica mesmo, tá? Então, acho que é importante a gente comentar isso. Por isso que ele só aparece aqui no nosso exemplo em 2028, tá? Eu ia comentar sobre isso, tá, Matheus? Até a questão assim de um slide. Porque, na verdade, nessa nova lei, né, gente, a partir de 2025 até ali o finalzinho de 2027, todas as rúbricas que tiverem incidência de 13º, elas não vão ter, tá, INSS patronal. Eles, no caso, eles retiraram o INSS patronal, né? Não importa se for calculado numa rescisão, se for calculado numa folha mensal, na folha de 13º, daí não vai ter essa tributação. Daí, quando voltar para 2028, daí volta os 20%. Exatamente assim. Beleza, perfeito. Vou fazer alguns comentários aqui sobre o E-Social e o FD-Reinf, tá? Eu tive algumas perguntas do pessoal aqui, deixa eu até ver se eu localizo, que daí eu já leio a pergunta exatamente como ela estava, que fala exatamente sobre isso, tá? Tem uma dúvida, a informação da desoneração precisa ser enviada até 15/2, porém a empresa ainda não decidiu, tá falando aqui a pergunta da Alessandra sobre a opção, tá? A opção pela desoneração, ela tem que ser feita em janeiro, todo mês de janeiro, via evento S1000 do E-Social, tá? Então, ela é assim, esse mês eu posso desonerar, mês que vem eu não desonero? Não, é uma regra muito parecida igual
a questão do Simples Nacional, onde em janeiro eu vou lá e faço, né, a determinação se eu vou para o Simples, não vou, se eu continuo e tudo mais. Então, assim, a opção é sempre em janeiro de cada ano, né? Eu até tem uma outra pergunta aqui. Num ano eu posso desonerar, eu posso não desonerar nesse ano e desonerar no próximo? Você vai ter que fazer uma alteração no evento S1000 em janeiro, de 2026, né? E aí ir lá no campo, no parâmetro, indicar, né? Que a empresa é desonerada, sim ou não, a gente faz essa configuração. Por isso que eu comentei que a gente fez a maioria das coisas de maneira automática, mas para essas questões, se eu quero ou não ser uma empresa desonerada, aí precisa ir lá no parâmetro e definir, tá? Então, para as empresas que hoje não são desoneradas e querem ser desoneradas, é a competência de janeiro, o envio do evento S1000 de alteração lá, setando exatamente a opção, tá? Então, só queria deixar registrado esse item aqui. Vamos lá. A gente continua enviando o índice de desoneração no evento S1280, tá? Que é o nosso evento hoje de informações complementares. Então, segue da mesma maneira, tá? Tudo ok. Independente, tá? Se ele é parcial, se é integral, se é parcialmente desonerada, se não é, tá? Se for obra própria de construtora, continua enviando na opção do S1005, mesma coisa, tá? Que daí tem que ter a marcação lá no cadastro serviço. O ajuste já ocorreu nos eventos nos totalizadores, no S5001 e no S5011, que vão apurar automaticamente a regra de transição a partir de janeiro de 2025, por isso que a gente comentou que não precisaria fazer nenhum tipo de alteração no sistema, se ele tivesse configurado certinho, a gente já teria essa informação já vindo nos totalizadores, tá? Para o FD-RENF, a gente não teve nenhuma alteração nesse informativo, então não tem nada no momento que vocês precisam se preocupar. Eu não coloquei aqui no slide, mas para DIRB também a gente não teve nenhuma alteração, tá? Então, E-Social, FD-RENF e DIRB, a gente não teve nenhuma alteração, segue nos modelos que vocês fazem atualmente, tá bom? Eu acho que o que a gente tinha de apresentação era isso, tá? Acho que a gente conseguiu contemplar as principais regras. A gente vai para uma sessão de perguntas agora, tá? Eu vou ler ali, Silvana, tu pode me ajudar também para a gente ir lendo as perguntas do pessoal, por gentileza? Sim. Vamos lá? Tá, deixa eu ir pegando uma aqui então, vamos lá. A pergunta da Miriam, tá? Que também foi o que a gente respondeu. Boa tarde. A empresa que não estava na desoneração até 2024 pode optar a partir de 2025, desde que ela seja dos setores contemplados, como a Vivian comentou, e desde que ela faça a opção, ela tenha feito a opção até 15, né? Acho que até dia 15, via evento S1000, tá? Ir lá e dizer, sou desonerado, quero participar da desoneração, tá bom? Então, é isso, tá, Miriam? A pergunta da Camila aqui, vamos ter acesso a esse material? Sim, depois a gente vai disponibilizar o material para vocês, tá? Uma pergunta do João Batista Barbosa também, esse mínimo de empregados é obrigatório? João, ele é obrigatório, tá? Na regra da transição ele foi colocado como obrigatório, só que a gente precisa ter o termo regulamentado para que depois a gente possa até te dar mais detalhes do que, é obrigatório, eles vão fazer a conferência através desses dados. Hoje a gente está meio que sem saber exatamente como os clientes, como o Ministério do Trabalho, ou a Receita Federal, tudo mais, vai fazer esse tipo de fiscalização. Eles ficaram de regulamentar um termo que até hoje pela manhã não estava regulamentado ainda, tá? Então, assim que tiver isso, provavelmente a gente vai para as nossas redes sociais, a gente vai fazer publicação sobre isso, vai explicar melhor. Acho que, Vivian, a gente montou um relatório com essa quantidade de empregados, sim ou não? Não, a princípio não. A Tá. questão Então, ali dos relatórios não, só do cálculo mesmo do percentual fixo no nosso relatório. Então perfeito. Eu acho que quando a gente tiver a regulamentação, talvez a gente possa até criar um relatório no sistema para vocês, indicando, né, a quantidade de empregados que tinha e dentro do percentual de redução, qual é, né, dentro daquele percentual mínimo lá, qual é a quantidade que tem que ter para o próximo ano. Então talvez a gente possa fazer isso para apoiá-los também, não é tão complexo. Tá? E aí a gente faz o cálculo da média para vocês também, tá? Tem uma pergunta.
Oi, pode falar. Eu vou fazer uma perguntinha aqui da Daniela. Ela comentou, a opção você fala o envio sobre a competência de janeiro, o envio agora em fevereiro? Isso mesmo, fevereiro. Fevereiro, envio em fevereiro. Isso mesmo, isso. Tem, as alterações de evento elas podem ser enviadas até dia 15 ou 20 do mês seguinte, tá? Eu não tenho certeza exatamente se o S1000 é 15 ou 20. Eu acredito que seja 20 até. E aí pode ir lá fazer a alteração, tá? Isso mesmo. Tem uma pergunta da Glaciar aqui, que é, em 2025 já fica valendo os 75% de empregados referentes a 2024? Não. Só a partir de 2026 que a gente olha a quantidade de empregados do ano anterior, tá? Então é só para o próximo ano. Nós temos uma pergunta aqui da Maristela. Eu estou reonerando a empresa em 2025 e resolvo baixar a empresa e encerrar. Neste caso, vou zerar os empregados completamente. O que acontece? Não, Maristela, se a empresa for fechada, for encerrada, não tem problema nenhum, não vai ficar nenhuma pendência, tá? A quantidade de empregados é para quem continua as atividades ano após ano, né? Porque o que eles dizem? Não, a ideia da desoneração é o seguinte, é que eu te cobre menos encargos, né, num primeiro momento, e tu gere mais empregos, a gente aquece a economia e faz a roda girar. Então, isso é só para quem continua mesmo optando, né, e que tenha desoneração e tenha a regra de transição até 2028, né, por exemplo. Matheus, Oi, pode falar. Eu vou te interromper, tá? Vai lá. Vai lá. Você ficar levantando a mão. Tem uma pergunta da Flávia aqui também, que ela pergunta assim, quer dizer que então que o 13º mantém como estava em 2024, não precisa recolher nada sobre a parte patronal? Perfeito. Exatamente. Isso aí mesmo, tá? Beleza. Tem uma pergunta da Camila, que é: quando será disponibilizado o termo da reoneração? Esse que a gente comentou, né, Camila? Ainda não foi, a gente está aguardando, né, o termo, a regulamentação dessa quantidade de empregados, como isso vai ser feito. A gente ainda não tem essa informação, tá? Assim que tiver, a gente vai olhar, vai estudar e, se puder, a gente já vai fazer alguma implementação, principalmente para ter esses cálculos de quantidade mesmo, tá? A gente entende que isso é importante, tá bom? Tem uma pergunta do Leandro, o PDF será disponibilizado no final da aula? Depois acho que a Silvânia, tu encaminha, né, Silvânia, o material para todo mundo por e-mail, né? Tá. Para mim e para eles. Tá, perfeito. A pergunta da Mônica aqui, na folha de pagamento é necessário configurar em serviços o percentual de INSS patronal, certo? Certo. É que assim, tem que deixar lá sempre 20%, tá? Isso, exatamente. Não pode ir colocando 5, 10, o 15 e o 20, tá? Deixa sempre 20. Se deixar sempre 20 lá, não vai ter problema nenhum, tá? Não precisa ir lá alterar para o percentual, porque isso a gente vai fazer em segundo plano ali, a gente vai fazer de maneira interna, tá? Tem uma pergunta do Marcos aqui que ele fez várias vezes. Não sei se você pode perguntar. A minha provisão de férias está com divergência após o ajuste da desoneração. Ele abate no final o valor da parte empresa. Como posso resolver isso? Olha, Marcos, sugiro que tu abra um chamado ali, né, para o time de suporte ver. Geralmente, o cálculo da provisão de férias, ele sempre pega a competência anterior, para que a gente faça o cálculo daquele mês, então até ter o percentual reduzido. Então, abre um chamado ali para o time, e aí depois, se tu quiser encaminhar ali para o e-mail do time de marketing o chamado ali, o teu licenciado, aí a gente acompanha junto com o time de suporte, tá? Mas não é para que a gente tenha nenhum tipo de problema não, tá? Beleza? Posso ir aqui? Pode. Tem no sistema algum relatório onde tem o total da base utilizada para o cálculo da receita bruta? Pois estou com uma empresa desonerada parcialmente e não estou conseguindo fechar o valor que o sistema está calculando. Uma pergunta da Jéssica. Vivian, tem algum relatório para fazer essa conferência? Sim, na verdade, a gente utilizou o mesmo relatório que a gente já utilizava ali em relatórios e encargos INSS Receita Bruta. A partir de 2025, ele já vai vir um pouco, vai contemplar mais cálculos, né? O cliente vai conseguir visualizar de uma forma melhor, mas é o mesmo relatório que vocês já utilizavam, só que agora a gente contemplou mais campos para conseguir ver ali o valor.
Provavelmente se a Jéssica cita aqui que é olha só, olha a dificuldade disso, né? É uma empresa desonerada parcialmente, então ela tem percentual de redução e está numa regra de transição, então o cálculo ele é complexo. Jéssica, depois se tu quiser nos procurar também por e-mail ali, a gente pode até trocar uma ideia contigo e a gente tenta fechar esse valor junto contigo, tá? Mas é de fato meio complexo, tá? Ela está desonerada parcial, então tem algumas coisas. Eu acho que procura depois o nosso time ali, talvez através da Silvânia me encaminha, e aí a gente faz um contato contigo para fechar certinho esse valor e ver se o relatório está atendendo ou não, mas como a Vivian comentou, é para ele atender sim, tá? Posso fazer um adendo, Matheus? Claro, vai lá. É que realmente, quando ela é parcialmente desonerada, o cálculo ele é um pouco diferente, tá, pessoal? Exemplo assim, ó. Quando ela é parcialmente desonerada, a gente tem um percentual de redução. Então, a gente não vai calcular aqueles 5%, 10%, 15% em cima do valor total. A gente vai calcular em cima da parte que não é desonerada, no caso. Não, perdão, na parte que é desonerada. E a parte que não é desonerada, ela já está sendo paga no percentual de redução. Então, realmente, o cálculo ele é um pouco mais complexo, ele é um pouco, a gente até vai fazer central de soluções sobre isso, ele é um pouco diferente quando ela é parcialmente desonerada. Daí, visualmente, assim, às vezes é mais complexo de conseguir. Mas é Entender. bom depois até a gente ver se a gente pode colocar um relatório, uma memória de cálculo ou algo do tipo, se isso tiver de fato complexo, tá? Uma pergunta da Glaciar aqui também. Uma vez optada pela desoneração em 2024, no ano seguinte tem que optar novamente ou o sistema entende que ele segue com a opção? Não precisa, tá? Não precisa ficar optando ano a ano, tá? A gente só precisa optar quando ela não é desonerada, quando ela não está desonerada, tá? Tem uma pergunta da Gisele que a gente já respondeu, né? No caso, o sistema domínio já está devidamente configurado? Sim, já está devidamente configurado, tá? A pergunta da Ângela foi essa da provisão que a gente respondeu. Tem uma pergunta da Tassiana aqui que é interessante a gente responder, tá? No caso para as empresas do Simples, o patronal ficará reduzido dentro da guia do DAS? No caso das empresas do Simples, elas não vão ter nenhum tipo de alteração, porque não tem percentual de INSS patronal, tá? Acho que é mais ou menos isso. Se for uma empresa com atividades concomitantes, aí o processo segue o mesmo e aí tem percentual de redução e o percentual fica na guia lá da DARF e da DCTF Web, tá? Mas se for uma empresa do Simples com atividades exclusivamente do Simples Nacional, não tem nenhum tipo de redução, não vai alterar em nada, tá? Silvânia, acho que tá no mudo o teu... Estava mesmo, desculpa. Quando a empresa já é desonerada, ainda tem que mandar esse evento todo em janeiro? Não, como a gente comentou anteriormente, não precisa, tá? Feito uma vez a opção, ela vai embora e segue igual, tá? Tem uma pergunta da Jennifer aqui que é interessante, que a gente não tem a resposta, mas é bom que vocês saibam também. A dúvida dela é, quando o empregador não manter o mínimo de funcionários que ele tem que ter, o que acontece? A gente não sabe. Até que se haja a regulamentação da quantidade de empregados, a gente não sabe se vai ser multa, assim, a gente não tem essa informação porque a questão da quantidade de empregados ela ainda não foi regulamentada. Então, não existe uma regra que trate isso, tá? A gente está antecipando, porque na legislação contempla isso, em todos os materiais que a gente está produzindo e tudo que a gente está vendo, já está tratando isso como uma regra oficial, mas sem a regulamentação, pode ser que amanhã alguém fale assim, ó, não, aquela história lá de quantidade de empregados, esquece. Aí vocês esquecem também, tá? Então, vai ser mais ou menos isso, tá? A pergunta da Darley, que consegue disponibilizar esse material? Sim, a gente vai disponibilizar por e-mail. A pergunta do Jeremias sobre a configuração a gente já respondeu. A Camila comentou que percebeu já uma alteração na folha de janeiro. Boa tarde. Como procede a opção e em caso de opção ele tem validade por 4 anos? Não pode sair antes. Não, Luiz, ele pode em janeiro de cada ano, como a gente comentou. Então, em 2025 ele é desonerado. Lá em janeiro ele diz assim, não, eu não sou mais desonerado. Então ele vai lá no parâmetro, vai criar uma vigência, vai dizer que aquela empresa que era desonerada não é mais, a gente vai enviar o S1000 para o social, ele vai validar e a partir daí a empresa não é desonerada, tá? A opção é ano a ano, tá?
Se eu quiser optar, se eu quero, não, eu sou desonerado e você até o fim, não precisa fazer nenhum tipo de alteração, tá? A Maria Dolores faz a pergunta: como fica as empresas do Simples com atividades concomitantes que só tem Prolabore? Fica a mesma coisa, tá? Se eu só tenho Prolabore, multiplicado pelo meu percentual, vai ser sempre o mesmo, tá? Então, não tem nenhuma alteração. Tem uma pergunta que já Pode. fez, se tu já leu, do João Batista. A empresa que era Simples para 2025 será lucro presumido, tem 15 empregados. Pode optar pela desoneração? Sim, pode optar, desde que respeite o prazo de 20 de fevereiro, 15 de fevereiro, tá? Não sei exatamente. Eu cheguei justamente nessa pergunta, tá? Deixa eu ver. Agora, acho que a Vivian caiu lá, né? Travou, né? A Vivian tá em Porto Alegre, e Porto Alegre é uma cidade que me parece que tem um temporal à vista lá, então pode ser que a Vivian tenha sido pega pelo temporal, tá, pessoal? Sem energia e sem internet. Isso. Pergunta da Gladys. Pode ir lá, vai lá. Deixa eu falar aqui que tem pessoas que estão perguntando se vai ser gravado. Está sendo gravado, tá, pessoal? Depois, a semana que vem, ou até sexta-feira. Até sexta-feira eu acho que a gente não consegue. Mas eu vou disponibilizar a gravação por e-mail para vocês. Junto com a gravação vai esse material do Matheus, certo? Era isso, Matheus. Perfeito. A pergunta da Gladys é com relação a clientes que têm atividade concomitante, né? O sistema vai calcular proporcional à receita bruta no anexo 4, ou precisa ajustar? Sim, se a empresa for com atividade concomitante e essa atividade concomitante for uma atividade que pode ser desonerada, aí ele vai calcular automaticamente, tá? Claro que tem que importar a receita bruta lá do fiscal, mas ele já, quando tu importar ali e fizer o cálculo, ele já vai assumir automaticamente, tá? Nesse caso, tem percentual de redução daí, porque não vai ser uma empresa totalmente desonerada, tá? Tem uma pergunta do Bruno. Se a empresa opta pela... Não, deixa eu ver. Pulei. Sou da empresa e faço o fechamento da folha pelo sistema domínio. Para sabermos se é possível fazermos a desonação, seria direto com a contabilidade? Não, Bruno, na verdade, se a empresa... seria bom falar com o pessoal do contábil, do fiscal também, até para que vocês façam um cálculo, né, façam uma estimativa de cálculo, mas se a empresa ela é uma empresa que tem o KNAI e é um KNAI que pode ser desonerado, a ideia é que a empresa pode optar pela desoneração, tá? E é bem uma opção mesmo, tá? Tem uma pergunta da Luciane: se a empresa opta pela desoneração em 2025 e no decorrer do ano fica alguns meses sem faturamento, como fica a CPRB, sendo que a empresa continua com o empregado registrado para inclusão em uma outra obra ou serviço? Essa é uma questão de, assim, Luciane, de encaixe, né? Porque, por exemplo, como é que eu tenho um empregado vinculado num serviço que não tem faturamento, né? Provavelmente ele tem que estar vinculado a outro serviço. Então, acho que é mais um encaixe aí de como vocês vão fazer a modificação, né, de um empregado de um lado para o outro, tá? O ideal é que sempre que o empregado vinculado esteja vinculado a um serviço, né, se for um serviço de obra que tenha faturamento naquele mês, tá? Mas, assim, é uma questão mais de vocês, né? É difícil a gente conseguir imaginar um cenário assim, né? Tem uma pergunta da Lilian aqui, que é: quem optou pela reoneração agora em 2025, terá que permanecer neste formato até 2028 ou pode optar pelo não desoneramento em anos seguintes? Pode optar, como a gente comentou lá no parâmetro, criando uma vigência no parâmetro, indicando que a empresa é não desonerada, tá? Tem uma pergunta da Mariane, que a gente respondeu também, que é: se a quantidade de funcionários estabelecidas durante essa transição não for mantido, o benefício é revogado ou a empresa sofre alguma penalidade de multa? Como eu comentei, Mariane, a gente ainda não sabe, porque essa questão da quantidade, ela não foi regulamentado, tá? Então, se não foi regulamentado, a gente não consegue explicar exatamente, tá? Vivian voltou, não foi pega pelo temporal. Pessoal, desculpa, né? A gente trabalhando de casa, simplesmente a internet parou. Caiu. Tá. Foi internet, não foi temporal. A gente estava preocupado com o temporal. Tá? Não.
só a internet mesmo, mas não sei se não é o temporal na rua, é que eu tô aqui no quarto e não consigo ouvir, mas talvez seja. Pode ser, pode ser. A gente está vendo uma onda de calor, né? Tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, então acho que no Brasil inteiro, né? Mas que a gente está sofrendo bastante também, tá? Uma pergunta da Simone aqui. Eu tenho um cliente com atividades concomitantes que é desonerado. Eu gostaria de saber se o sistema já está fazendo o cálculo da fração corretamente. No meu caso, o E-Social fez o cálculo do INSS proporcional e o sistema fez o cálculo do INSS cheio. Provavelmente, Simone, não deve ter sido importado talvez a receita bruta. É uma questãozinha de configuração até simples, tá? Também eu sugiro, nesse caso, que tu pode falar, Vivi. Tá, licença, na verdade, Matheus, já foi, né? Clientes já mencionaram isso, realmente o sistema ele tá com erro quando ele é concomitante e desonerado, tá? A gente não tá realmente fazendo conforme o social. Essa notificação de erro ela já está em andamento para ser liberada, tá, gente? Na verdade, ele tem que utilizar a fração que nele faz normalmente, né? Ali que vocês lançam ali na Receita do Simples Nacional, e tem que pegar o percentual fixo lá do patronal, né? Quando é desonerado. E o sistema ele não está fazendo isso, né? Ele realmente, quando é concomitante, a gente está com erro e já está sendo tratado já. Perfeito. A pergunta do Henrique aqui, empresa aberta em janeiro de 2025, ainda não enviei o S1000. Posso enviar essa opção de S1000 de desoneração até 15/2? Sim, tá? Configura lá no parâmetro, diz que a empresa é desonerada e pode enviar o S1000 com essa informação, tá? A pergunta da Thalia, quando a empresa já é desonerada, ainda tem que mandar esse evento todo janeiro? Não, não precisa, tá, Thalia? É só se tu é desonerado e quer deixar de ser, ou tu não é e tu pode ser e tu quer fazer a opção pela desoneração, tá? Não precisa fazer o envio todo janeiro, tá? A pergunta do Pedro Henrique também é interessante. Em caso de empresas que foram abertas posteriormente a janeiro, podem fazer a opção na competência de abertura? Sim, no primeiro envio do S1000 pode fazer daí para as empresas que foram constituídas após janeiro, tá? A pergunta da Daniela a gente respondeu. Vamos lá, mais uma aqui. Essa então, da Cláudia, já fez? Pode falar. É que fala a empresa do Simples, é o que eu vi tu falar alguma coisa de Simples, mas não sei se foi a pergunta dela. No caso, para a empresa do Simples, o patronal ficará reduzido dentro da guia do DAS? Que não é na guia do... a gente respondeu, né? Que não é na guia do DAS, né? É na guia da DCTF Web e para as empresas do Simples não existe, né? O percentual de 20% sobre a folha de pagamento. Então, empresas do Simples, né? Que são dos anexos 1 a 3, 5 e 6, elas não são contempladas com a questão da desoneração e com a questão do cálculo previdenciário patronal, tá? Uma pergunta da Gisele. Então, uma empresa que é optante pela desoneração pode optar por onerar 100% a folha antes de 2028? Sim, desde que lá no parâmetro ela diga que ela não é uma empresa desonerada, tá? Aí a pergunta do Marcos sobre a provisão a gente respondeu. A pergunta da Ana Rebeca seria 15/1 ou 15/2? 15/2, né, fevereiro referente a janeiro, tá? Uma pergunta da Eliette, fiquei com dúvida em relação ao índice de quantidade de empregados. Eliette, basicamente o que acontece? Foi definido que de um ano para o outro, durante o período da transição, as empresas precisam manter 75% do quadro de funcionários que tinha em 2028. No ano anterior, perdão. Então, se em 2025 a minha média foi 100 empregados, eu preciso manter uma média para o próximo ano de 75, tá? Deixa eu só um pouquinho. Pode ler mais alguma aí, Silvânia. Vamos ver. Não vai. Vou pegar aqui. E essa da Gladys aqui. Eu tenho um cliente que é atividade concomitante. Acho que é isso. O sistema vai calcular proporcional à receita bruta no anexo? Anexo. Essa a gente já respondeu. Tá. É porque eu consigo acompanhar e, de vez em quando muda aqui tudo, eu me perco, né? Aí eu tô deletando aquelas que tu responde. Pergunta da Alexandra também. A empresa já é desonerada e mesmo assim tem que enviar nova vigência? Não, não precisa, tá? Se ela já é desonerada, não muda nada,
tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta. A pergunta da Gisele, a gravação vai ser disponibilizada? Sim, vai ser disponibilizada. Uhum. Todo ano terá que ser solicitado, uma vez já é suficiente? Uma vez já é suficiente, como a gente comentou. Tem uma pergunta do Fernando aqui, que acho que a Vivian respondeu. Hoje no cadastro de serviço, o campo de INSS empresa está zerado, por conta da desoneração. Nesse caso, eu devo informar 20% e o sistema de forma interna vai calcular gradual por ano até 2028? Isso mesmo, tá? Não, esse campo não pode estar zerado, tá? Ele precisa estar com 20%, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Como fica a situação da empresa que tem duas atividades, uma desonera e outra não? Fica do mesmo jeito que é hoje, tá, Jaqueline? A diferença é que o percentual de redução lá vai ter um outro percentual de redução, né? Então, tem o percentual, depois vai ter um outro percentual sobre a atividade desonerada, como a gente comentou anteriormente, tá? Tá. Mais perguntas sobre o envio do S1000, tá? Então, o S1000 é uma vez só, pessoal. Empresa nova, janeiro de 2025, pode optar pela desonação? Pode, tá? Tem um comentário da Elaine aqui, mas o pessoal orientou a colocar 5%. Se orientou, tá errado, tá? Tem que manter o 20% lá no cadastro de serviço, porque é o percentual que a gente vai fazer o cálculo, tá? A gente até pensou, tá, em ter esse campo para colocar, mas se a gente já tem os cálculos, a gente já tem todas as regras de cálculo, por que não fazer automaticamente, né? Então, para a gente não fazia muito sentido deixar isso na mão do usuário para que o usuário tenha que fazer, tá? Então, podem manter do jeito que está os cadastros, tá? O sexto respondeu também aqui do Leandro. Como sei se uma empresa pode ser desonerada? Aí tem que avaliar se o KNAI dela lá é contemplado na Lei 12.546, tá? Então tem que pegar o KNAI da empresa e lá validar se ela é ou não é, tá? Uma pergunta do Douglas. Em serviço eu preciso marcar a opção de calcular INSS empresa conforme lei? Isso mesmo. Lá no cadastro do serviço, tá? Tá, muitas perguntas sobre o S1000, tá, pessoal? O S1000, acho que depois a gente vai fazer uma sessão de tirar dúvidas só sobre o S1000 e disponibilizar para vocês, tá? Tem mais, vamos ver. Para as retenções das notas fiscais, os percentuais permanecem ou teve alteração? Pergunta da Daniela. Permanecem, tá? A retenção de nota fiscal não mudou nada, tá? A gente está tratando exclusivamente aqui da contribuição patronal sobre a receita bruta e sobre o INSS patronal, tá? Vamos lá. Sobre a desoneração em cima do prolabore de sócios. Mesma coisa, tá? Se ele tiver se for uma empresa que tem atividade desonerada e que tenha um prolabore, continua a mesma coisa, tá? O percentual sobre a retirada de prolabore lá vai sofrer também a regra de transição igual, tá? Como fazer com uma empresa totalmente desonerada totalmente que retornou ao Simples em 2025? Se ela retornou ao Simples em 2025, Aline, não precisa fazer nada, porque agora ela é do Simples e ela não tem nenhum tipo de contribuição patronal para ser paga, tá? Silvânia, eu acho que é isso, tá? Acho que das perguntas aqui, acho que a gente conseguiu contemplar a maioria. Sim. Tem a última pergunta da Gladys. Como faço para enviar o S1000? O S1000, Gladys, ele já foi enviado lá naquela carga inicial do E-Social, tá? Se tu quiser fazer algum tipo de alteração, aí, por exemplo, é uma empresa que não é desonerada, eu quero que ela desonere. Aí tu vai lá nos parâmetros da empresa, cria uma nova vigência em janeiro de 2025 e lá no campo Receita Bruta define se ela é desonerada ou não, e aí, quando tu gravar ali, o sistema vai disparar automaticamente o S1000 de alteração, tá? Tem a pergunta da Ivonete. Para o setor fiscal, deverá alterar algo no parâmetro? Nada. Fiscal não muda absolutamente nada, tá? Porque ele não tem nenhum impacto direto no cálculo, tá? Tem uma pergunta da Gisele aqui, acho que pode ser a última. As empresas que eram desoneradas por conta da lei que foi revogada e agora voltam a sofrer reoneração, tem que enviar alguma opção via sistema? Daí não, Gisele. Aí é isso que a gente comentou, tá? Se era uma empresa
que não era desonerada e passa a ser, aí tem que ir lá nos parâmetros, criar uma vigência, informar que a receita bruta sim, né? A empresa possui INSS receita bruta sim, e aí a gente vai, e aí o sistema envia a alteração, tá? O Jeremias tem como responder essa pergunta? Qual pergunta, né? Vamos ver. Se puder encaminhar novamente, Jeremias, daí a gente responde ela e finaliza. Pode ser que a gente já está com o horário da nossa ferramenta aqui chegando, tá? Do webinar. Mas se tu puder encaminhar, e aí, Silvânia, pode... Essa pergunta dele, tem um cliente com vários tomadores de serviço, acho que essa aqui tu já respondeu até para Essa que a ele. gente já respondeu, foi a primeira que a gente respondeu, que daí que ele questiona se precisava fazer algum tipo de alteração. Aqui, ó. Observei que na folha do meu cliente que está desonerado, na folha de janeiro de 2025, o INSS patronal sobre o salário saiu proporcional. Mas sobre o Prolabore não calculou 5%. Isso aqui, Jeremias, provavelmente, tá? Provavelmente lá no cadastro do teu serviço, que esse Prolabore está vinculado, lá no campo Prolab/Alt, ele está zerado, tá? Provavelmente é isso, tá? Tem que ir lá e colocar 20%, tá? Dá uma olhadinha no teu cadastro de serviço e veja se nos dois campos lá, tanto INSS empresa tem 20 e no Prolab/Alt tem, tá? Uma pergunta da Natália aqui, vamos ver, para a gente responder, que ela pediu também essa, por favor. Vamos ver qual é a da Natália. Natália, se puder encaminhar, que daí a gente vai finalizar com a tua pergunta, tá? Que eu não localizei aqui na lista das perguntas. Lá, se puder encaminhar, e Silvana, se tu quiser ir fazendo o encerramento, tu encerra, a gente responde a pergunta da Natália, e aí depois a gente finaliza. Pode ser? Pode ser. Eu só queria agradecer, né, a todos, né, agradecer em especial a Vivian, que tirou um tempo também aí para estar conosco nesse encontro e tirar as dúvidas e esclarecer também como que está sendo todo esse processo de alterações. O Matheus, que veio aqui, né, e trouxe, explicou também aí junto com a Vivian todo esse processo. A gente, né, fez um webinar vamos dizer assim, com menos tempo de explicações, mas para deixar um tempo maior para as perguntas, porque a gente sabe que todo webinar a gente tem muitas perguntas aí. Então, o Matheus acabou consolidando algumas e respondendo já no momento da apresentação também. E era isso. Tá. Não sei se a pessoa já mandou Já, a pergunta. Natália perguntou, tá? Tá? Tem uma empresa que hoje não tem folha de pagamento, porém pediu simulação para um futuro próximo. Se for viável aderir à desoneração, vai ser possível aderir após o mês de janeiro de 2025? Acredito que não, tá, Natália? Acredito que isso é só para o mês de janeiro de 2025 mesmo, tá? Para não gerar isso. E aí só para as empresas que forem constituídas depois, tá? A minha sugestão é que tu faça o seguinte, envia o evento S1000 não sei se essa empresa já está cadastrada, se ela tiver, já envia o evento S1000 dessa empresa com um indicativo de desoneração, porque quando tiver empregado, aí tu não vai precisar fazer nenhum tipo de envio, tá? Então, se fosse tu, fazendo os cálculos, tu entende que não, essa empresa desonerada ela vai ser mais benéfica, já manda o S1000 com essa alteração hoje mesmo, amanhã, já com isso, porque isso não vai fazer nenhum tipo de diferença, tá? Depois, se tu tiver alguma dúvida, encaminhe o e-mail para a Silvânia ali e aí a gente pode conversar sobre isso, tá? O Jeremias também fez mais um comentário, ele disse que está com 20% dos dois campos. Jeremias, se tu puder depois também encaminhar um e-mail para o nosso time aqui para a gente dar uma olhada, ver se já tem atendimento aberto, a gente faz uma análise contigo aqui para fazer essa análise contigo, tá? Mas entendo que isso vai funcionar bem. A última pergunta da Luana, que a gente já respondeu. Como funciona para a empresa concomitante? Funciona do mesmo jeito que já funciona hoje, tá? Não muda nada. Concomitante lá vai pagar um percentual patronal sobre os empregados que estão lá e sobre os que não estão vão continuar da mesma maneira, tá? Não tem absolutamente nenhuma mudança, tá bom? Encerramos. Fechou? É isso. Eu Então só tá. passo para a Vivian, de repente, ela quer fazer algumas considerações finais, trazer mais alguma Isso. informação para você também, Matheus, e novamente agradeço o pessoal que esteve conosco aqui, né, até esse momento. A gente passou os 4 minutinhos, mas a gente viu o quanto isso era importante.
Pessoal, eu queria trazer de novo essa questão ali do concomitante, que eu vi que o pessoal está com bastante dúvida, né? Hoje a gente tem ali o percentual de fração que a gente aplica, né, sobre a folha, e além do percentual de fração, a gente também vai aplicar o percentual fixo, tá? Esse percentual fixo ele também vai vir esses 5%, esse 10%, esses 15%, quando é concomitante desonerado. Quando ele é somente empresa concomitante, vai seguir tudo igual, só a fração. Quando ele é concomitante desonerado, daí vai vir também esse percentual fixo. Eu vejo que o pessoal, realmente, essa questão do concomitante também está com um pouco de dúvidas, né? Eu vou pedir para o time do centro, para o nosso conteúdo de treinamento digital também, criar uma solução lá para a nossa central de soluções, explicando com alguns exemplos de cálculo, acho que vai ficar mais fácil de entender, porque na prática aqui, se a gente não pegar um cálculo e mostrar, a teoria dele é meio complexa, tá? Então, mas acho que tudo ok. Agradeço o pessoal também, a gente sabe que dia 12 é difícil tirar o pessoal da folha, né, com essa demanda absurda que vem acontecendo aí, essa questão do PIS, um monte de alteração, a folha bombando como sempre, mas a gente agradece a disponibilidade de todo mundo, a gente sabe o quanto é difícil hoje um profissional tirar uma hora para nos ouvir, para a gente conversar um pouco, para a gente apresentar essas novidades, então a gente agradece bastante. Em breve a gente deve voltar com o webinar aí com mais assuntos, tá bom, pessoal? Os que tiverem dúvida, encaminhe o e-mail para a Silvânia ali, depois ela me encaminha, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado e até a Obrigada, próxima. pessoal. Obrigada também. Obrigada a todos novamente e até o próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.